Está começando agora o SurtoCast, o podcast do surto olímpico. Olá, querido ouvinte, tudo bom? Aqui é Marcos Antônio que está falando, está começando mais uma edição do nosso podcast, o SurtoCast. Seja muito bem-vindo. Hoje temos também mais um convidado especial, super especial, assim como todos os nossos convidados. Temos a honra de trazer aqui ele que é medalhista olímpico na natação, tem uma grande carreira. Uma honra aqui termos você aqui, Ricardo Prado, cara. Ricardo Prado, muito prazer, muito feliz de ter você aqui. Você já é o convidado, você começa a perguntar para você inicialmente sobre esse adiamento dos jogos, né? Você até que esteve trabalhando na gestão da Rio 2016, né? Queria que você falasse um pouco na visão de quem já teve lá numa organização, como é que deve ter sido difícil para o pessoal tomar essa decisão, como é que você acha ver isso tudo? Ok, olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui, falar um pouquinho aí sobre o esporte que eu adoro, né, e tenho envolvimento já há mais de 50 anos com esporte. Pois é, eu fui o responsável pelos esportes aquáticos no Rio 2016, trabalhei no comitê organizador durante 6 anos, então cada parafuso, cada porta, cada torneira que entrou naquelas instalações todas passou pela gente, foi negociado com a Federação Internacional de Natação, que governa todos esses esportes aí. Foi a natação, os saltos ornamentais, o nado sincronizado, o polo aquático, a maratona aquática e natação paralímpica. Então praticamente aí quase 18% dos jogos ficou com a gente lá no Rio 2016. Foi uma experiência muito interessante, muito difícil, mas muito legal. Eu considero que foi assim, o auge da minha carreira, da minha vida, foi ter entregue esses jogos aí do Rio 2016. E agora com essa pandemia, essa situação toda inusitada que a gente está passando, né, e acho que está só começando, eu acho que foi super correto esse adiamento, e eu só começo a me perguntar será que vai ser suficiente, né, um ano aí, será que daqui a um ano as coisas já vão estar normalizadas, os atletas terão tido a chance de se preparar, todas as federações internacionais terão tido a oportunidade de fazer as suas competições pré-olímpicas, classificatórias. Eu acho que o primeiro obstáculo foi vencido, foi tomar a decisão de se adiar os jogos, mas eu acho que vem outros obstáculos aí e tudo vai depender de como é que essa pandemia acontece, né? Será que daqui a um ano vai estar tudo normalizado e tudo beleza? Vamos torcer que sim. Verdade, vamos torcer muito para que tudo se resolva, para que a gente possa ter a Olimpíada ano que vem. Além do Ricardo Prado, temos tradicionalmente a nossa mesa redonda virtual e vamos já chamando nossos integrantes que vão também deixar aquela perguntinha para o Ricardo Prado. O primeiro vai ser ele, Regis Silva, o chefe do surto olímpico, ele que comanda tudo. Regis, meu grande amigo, tudo bom? Meu destaque aí, se você quiser já deixar uma pergunta para o nosso Ricardo Prado, fique à vontade. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcos, o pessoal do Daniel, Lucas, Ricardo, obrigado pela presença. Bem, já estou querendo uma pergunta, assim, achei focado mais na vida de atleta. A medalha que ele ganhou em 1984, como ele enxergou essa medalha como parâmetro para as gerações que vieram logo após a conquista dele, após Seul, Barcelona e por aí em diante? Olha, eram outros tempos, né? Uma época totalmente amadora, com quase nenhuma estrutura. Nós éramos realmente indivíduos muito dedicados e amadores e fazíamos aquilo por amor ao esporte e tal. E eu acho que o que foi legal na minha medalha, eu acho que conscientizou o brasileiro que viu pela televisão, e eu acho que foi assim, eu vou ser até um pouco pretensioso dizer que foi um marco assim, no esporte televisivo brasileiro, porque muita gente assistiu. Até hoje, volta e meia, alguém me para na rua e fala assim, nossa, eu lembro da sua medalha, eu estava na casa da minha avó, eu tinha, 9 anos de idade, ou eu tinha 18 anos e tal, e lembro como se fosse ontem. Eu acho que foi legal, acho que foi a primeira vez que as Olimpíadas passaram na televisão e o grande público pôde acompanhar assim, uma prova ao vivo. Então, eu acho que isso aí foi muito legal. E eu acho que isso aí despertou
para o brasileiro que ele realmente gosta de esporte, e a partir dali eu acho que a própria imprensa passou a investir mais e a dedicar mais estrutura para as transmissões, e aí depois veio o Seul, que eu acho que teve a medalha do Aurélio Miguel, que foi grandiosa, mas acho que a partir de 92 realmente que o brasileiro realmente começou a acompanhar bastante a Olimpíada, e desde então vem crescendo cada vez mais. Então eu escuto muito, né, que no meu esporte eu fui uma grande inspiração e tudo mais, mas o que eu acho que foi realmente de diferente foi, eu acho que foi a primeira vez que as pessoas realmente acompanharam uma prova pela televisão e torceram e se emocionaram, e me sinto muito, muito privilegiado de ter sido uma dessas pessoas aí que ajudou a despertar o esporte e abrir a mente do brasileiro para algo que não era só futebol. Até então era só futebol que ocupava espaço e tudo mais. Então, sei lá, passa 4, 6, 8 anos, vem atletas mais jovens, eles já não viram você nadar, não sabem direito quem você é, e aí eu não sei se a minha medalha chegou a inspirar nomes como Gustavo Borges, o Scherer, que veio logo depois, Edivaldo Valério, Carlos Jaime, o próprio Cielo, que é bem mais novo, né? Acho que até vocês são bem mais jovens aí, não estavam lá para vivenciar. E só quem vivenciou aquela época acho que sabe, né? Que entende direitinho como é que foi forte aquilo lá e tal. Mas eu espero que tenha inspirado as pessoas, sim. Mas eu acho que o que foi legal foi que deu para sentir que o país inteiro acompanhou. E até hoje as pessoas às vezes me veem e se emocionam. Outro dia eu peguei um táxi e o cara falou, nossa, você é o Pradinho? Eu falei, sou. Ele falou assim, nossa, eu tô todo arrepiado. Eu vi realmente o braço do cara estava arrepiado. Ele falou que acompanhou minha prova e lembra como se fosse ontem. Então é muito bacana e eu espero ter colaborado aí para a gente ser hoje essa nação que, olha lá, gasta muito com esporte, organizou Olimpíadas, é um povo que adora esporte, mas a gente está aquém ainda nos resultados, viu? Pelo que a gente gasta com esporte, ainda falta resultado aí. Então a gente tem que ficar em cima e cobrar. É isso aí, olha, a gente vai falar também um pouco mais sobre Los Angeles, sobre tudo, tem umas perguntas aí também para você, Ricardo, mas antes vamos chamar nosso outro integrante da mesa redonda virtual, que é diretamente da Bahia, Daniel Barbosa. Daniel Barbosa, tudo bem, meu amigo? Seu destaque inicial, se tiver já aquela pergunta para o Ricardo Prado, pode mandar. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Prazer aí participar de mais um Surtocast, um prazer receber nosso medalhista olímpico aí, nosso querido Ricardo Prado. Ó, Ricardo Prado, eu sou conterrâneo do Edivaldo Valério Bala, ele é aqui de Salvador. Que é. Claro que é. Sou conterrâneo dele aí. Mas vamos lá, a gente vai falar de Los Angeles, vai falar muito sobre a sua medalha, né, que você conquistou também, eu sou um mundial também, mas aproveitando o que você falou aí no final, né, do investimento, a gente obviamente diminuiu o investimento dos Jogos do Rio para os Jogos de Tóquio. E agora com a pandemia, né, do coronavírus, isso vai gerar uma recessão mundial e com o Brasil não é diferente, né? E quando tem um problema de economia, o esporte sofre muito, né? Acho que é um dos principais campos que sofrem bastante. Quero saber de ti a sua preocupação em relação a essa queda de investimento, que já houve do Rio para Tóquio e agora com essa pandemia, o que pode afetar no esporte brasileiro, notadamente na natação? Esse lance de que diminuiu muito o investimento do Rio para Tóquio, os atletas, cara, lidando com o alto rendimento, falando do meu esporte, por exemplo, cara, os caras estão com tudo. Eu não vejo ninguém sofrendo com falta de nada. Cada vez viaja-se mais, faz mais intercâmbios. O COB está lá com recursos para investir nesses atletas, investe. A gente mantém atletas morando fora do Brasil, treinando fora, com recursos nossos aqui. Então, a gente achar que teve uma grande... Sabe, o Ministério do Esporte tem a Bolsa Atleta, tem atleta que recebe 15 mil por mês de Bolsa Atleta, além de outros patrocínios. Tem atletas que recebem 11 mil, tem atletas que recebem 7 mil. Então, o esporte de alto rendimento, esse que a gente fala, né, de Tóquio, de finais, de chances de medalha, eu não sou daqueles que acreditam que eles são coitadinhos e que diminuiu muito o investimento, não. O que eu vejo não é isso. Eu vejo que está tudo muito bem mantido, que está todo mundo até chegar essa pandemia aqui, né?
Agora, daqui para frente, certamente o mundo ficou mais engessado. Eu acho que não vai haver tanto intercâmbio, mas os recursos continuam lá para serem gastos. Então, não me preocupa, não é por falta de dinheiro, que é o que eu tenho visto, que a gente vai deixar de ganhar muitas medalhas lá em Tóquio, não. Agora, a pandemia veio para embaralhar esse jogo todo, né? Mas eu acredito que uma vez que a coisa fique um pouco mais regularizada, esses recursos vão voltar a fluir aí e esses atletas vão escolher onde eles querem treinar, onde eles querem passar períodos de treinamento. Eu gosto de treinar na Europa, na altitude, porque lá eu tenho mais calma e por aí vai. Eu vejo os clubes, grandes clubes como o Pinheiros, o Minas, né, a Universidade de Santa Cecília, esses grandes clubes, o Grêmio Náutico União, que hoje em dia inclusive recebem recursos do Comitê Brasileiro de Clubes, do CBC, cara, eles estão gastando rios de dinheiro na preparação desses atletas. Estavam até um mês atrás. Assim que a coisa normalizar, imagino que vão voltar a fazê-lo. Então, não estou muito preocupado com isso, não. Mas, Ricardo, a base no futuro também pode estar sendo comprometida por investimento mais no alto rendimento, ou você acha que não deve afetar tanto? Olha, eu acho que a base sempre foi... A gente nunca teve um programa de apoio à base, né? No meu esporte, de novo, a natação, a base são os pais que bancam. É o interior de São Paulo, que é um celeiro de campeões, são as federações estaduais, cujos pais investem nos seus filhos e levam para as competições regionais, levam para as competições estaduais, levam para os campeonatos brasileiros e, eventualmente, depois de uma certa idade, esses grandes clubes aí, quando o atleta realmente é um grande destaque, esses grandes clubes chamam o garoto lá de Manaus, olha, vem treinar aqui no Pinheiros, olha, você lá do Ceará, tá legal aí, vem treinar aqui no Santa Cecília, no Minas e tal. Então, eu não sei se muda muito, porque nunca teve um programa estrutural de apoio à base da pirâmide, né? Então, talvez esse seja uma área que pode ser que sofra um pouco mais, com a situação financeira se deteriorando do país inteiro, as pessoas perdendo emprego, certamente vai afetar aí a capacidade dos pais poderem investir no esporte para os filhos. Mas eu vejo que o topo da pirâmide sempre teve muito bem atendido e imagino que vai continuar sendo. Mas isso é uma boa dúvida aí, como é que isso aí vai afetar a base da pirâmide. Nesse meu esporte, como eu falei, os pais são quem realmente tem bancado até agora. A gente não tem um programa uma política de esporte na escola, né, como em alguns outros países que a gente usa como exemplo, Estados Unidos e tal. Então, como já não tem, não vai deixar de ter. Agora, a situação financeira do país preocupa muito e isso certamente vai afetar a capacidade dos pais de poderem acompanhar os filhos, de repente de pagar a academia, de custear a mensalidade do clube, de poder investir numa viagem para o filho num campeonato brasileiro longe da sua cidade. Isso certamente a gente provavelmente vai observar. Então vamos chamar nosso último, não menos importante integrante dessa mesa redonda, que é o nosso amigo Lucas Bueno. Lucas Bueno, tudo bom, meu amigo? Seu destaque inicial e deixar a pergunta para o Ricardo aí, fique à vontade. E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal aí do Surto Olímpico. Ricardo, muito legal contar com você neste SurtoCast. Vou deixar uma pergunta. Obrigado, Lucas. Eu queria que você fizesse uma avaliação. No Rio 2016, a única medalha da natação brasileira foi com a Poliana Okimoto. Muito se esperava do Bruno Fratos, do Thiago Pereira, de Etienne Medeiros, esperava-se também que o Cielo conseguisse se classificar para os Jogos Olímpicos. Ao seu ver, o que aconteceu, o que deu de errado no último ciclo olímpico da modalidade e o que você vê que está sendo feito para que meio que o vexame da última Olimpíada não seja repetido em Tóquio no ano que vem? Boa pergunta essa, hein? Olha, eu não estava envolvido na preparação dos atletas na confederação antes dos Jogos, então não sei te dizer exatamente, né, o que foi feito, o que deixou de ser feito. É o seguinte, mas a gente conhece os atletas, conhece como é que devem ser feitas as competições, as classificatórias. Eu acho que foram vários equívocos aí, né? Eu acho que a gente, como cultura, a gente meio gosta de cantar um pouco a vitória antes da hora.
Então, um atleta vai lá e faz um bom tempo numa competição, tem chance de medalha. Isso é um pouquinho culpa da mídia também. E eu entendo, a mídia tem que tentar vender, tem que passar a imagem de que nossos atletas serão competitivos e tal. Então muito, talvez, daquela esperança de medalha que a gente tinha, talvez fosse irreal, né? Eu acho que certamente algumas, sim. Bruno Fratos, com certeza, nadou super bem, mas ficou fora do pódio, acontece. O Thiago Pereira, pelo histórico dele de ter sido medalhista olímpico 4 anos antes, também um cara que pode chegar lá e se superar. O que aconteceu foi o seguinte, eu acho que a gente levou uma seleção meio preguiçosa, com as pessoas meio acomodadas, e que não se superou. E em Jogos Olímpicos, cara, você tem que se superar. Eu acho que foi feito um levantamento de quantos ali. Então, o que você tem que fazer? Tem que chegar lá e fazer melhor daquele tempo, melhorar o seu melhor tempo, e você só faz o seu melhor tempo poucas vezes na vida. Então, para você chegar nos Jogos Olímpicos e ganhar medalha, nadando em casa, você tem que estar preparado para ir lá e fazer o seu melhor tempo com aquela torcida toda, com aquela expectativa toda, com aquela pressão toda. Afinal de contas, você é um atleta profissional, você ganha para aquilo, você só se dedica para aquilo. Inclusive, é uma crítica aqui aos nossos nadadores também, muitos deles não estudam, né? Até porque a estrutura dos clubes às vezes não permite, e a gente vê outros países como os Estados Unidos que tem uma natação universitária forte, que permite o atleta daquela idade ali entre 18 e 22 anos, ele nadar bem e estudar também, né? Mas no Brasil, infelizmente, muito poucos atletas estudam, então o cara só faz aquilo, e ele ganha, e muitos ganham muito bem para fazer aquilo. Então ele tem que ir lá e tem que se superar, melhorar o seu tempo. E o que aconteceu no Rio 2016 foi eles foram lá e não melhoraram o tempo. Agora, eu não sei te dizer, né, a real, por que não melhoraram o tempo, né? Eu acho que a gente, como cultura, a gente é latino, a gente é muito emotivo, a gente faz investimentos, às vezes, talvez errados, a gente elabora calendários, talvez, não perfeitos também. O próprio Cielo, eu acho que ele não treinou, não estava preparado, não quis botar o trabalho para se classificar. E é o que deu, né? Infelizmente, chegou no 9º dia de competição, o Brasil não ganhou nada. E isso acontece. Eu acho que a gente tem que tentar aprender. E eu acho que o que vem acontecendo agora, a gente tem uma administração diferente na CBDA. Eu acho que é uma galera mais séria, uma galera que viu tudo isso aí acontecer, não quer ver isso acontecer novamente, e tentando fazer diferente, mas a gente está sujeito a aspectos culturais, está sujeito a exigências de outros órgãos, e, enfim, às vezes não dá para fazer exatamente tudo da maneira que você gostaria. Mas eu acho que tudo vem sendo feito agora para não repetir o mesmo erro. Eu acho que houve um excesso de confiança, eu acho que tinha dinheiro demais na parada e a galera esqueceu que precisava treinar e levar com seriedade. Sei lá, essa é só a minha opinião. Mas realmente eu não estava lá no dia a dia dos treinamentos, da elaboração da seleção, mas eu, como responsável pelo parque aquático onde as provas aconteceram, assisti tudo e vi um pessoal um pouco apático, um pouco, sei lá, um pouquinho de clima de já ganhei, e chegou lá e na hora de... E não é fácil você chegar lá e subir no bloco, nadar a eliminatória, fazer um tempo muito bom, passar para a semifinal, fazer um tempo melhor ainda, e ir lá na final, subir no bloco na frente de 20 mil pessoas e dar o seu melhor. Mas é por isso que eles são profissionais, cara. Então tinham que ter feito. Então vamos torcer e vamos tentar fazer com que a partir de agora as coisas aconteçam melhor. Ricardo, nesse ciclo de Tóquio, né, você já tem alguma esperança de algum atleta ou revezamento assim que você veja que tem boas chances? Tenho. Eu acho que dessa vez a gente concorda, todo mundo. Eu acho que o Bruno Fratos é um candidato muito forte à medalha, sem dúvida nenhuma. E eu acho que o nosso revezamento 4x100, livre, masculino, é um forte candidato à medalha também. Mas, por exemplo, ele era um forte candidato à medalha nesse último Mundial, o ano passado, na Coreia, e pegou 6º lugar. Tomara que aquilo tenha servido de lição para a gente. A gente é um país grande, com uma imprensa muito forte, que dá muita atenção para a natação. Então esse revezamento vem mostrando talento e conseguindo bons resultados. E a imprensa vai lá e abraça esses caras, né? E isso não é o ideal. Vamos ganhar primeiro, deixar para abraçar depois.
Então, quem sabe com essa escorregada que foi dada aí no Mundial, a gente aprenda que o buraco é mais embaixo. E o buraco é mais embaixo. Mas eu posso mencionar esses dois aqui. Adoraria ver a Etienne nadar muito bem a prova de 50 livre, que é a prova que ela vem se dedicando. Eu acho uma pena ela não se dedicar mais aos 100 costas, que foi a prova que a destacou, foi campeã pan-americana, nadando abaixo de 1 minuto, um grande resultado. E, sei lá, nesse tempo de pandemia aqui, também não estou com a cabeça muito, muito boa, não consigo pensar, mas tomara que tenham surpresas aí. Eu acho interessante que, já que passou para 2021, tem um garoto jovem, um baiano, que treina aqui em São Paulo, no Pinheiros, que é o Breno Correia, que a gente sabe que ele vai ser um grande nadador em termos mundiais, mas ele está jovem ainda. E eu sei que para 2020 talvez ele não tivesse ainda pronto para brigar por uma final, ou de repente chegar perto de um pódio. Quem sabe com esse 1 ano a mais aí, o Breno Correia seja um cara que venha surpreender a gente, né? E ele faz parte desse revezamento aí. Mas um garoto jovem, acho que tem 21 ou 22 anos, muito dedicado, realmente um garoto que eu gosto muito de assistir nadar, nada 100, 200 livre, faz parte dos 2 revezamentos, nada muito bem essas provas também. 2020 eu achei que ia ser um pouco cedo para ele, quem sabe 2021 ele já não acontece, né? Vamos torcer. Verdade, vamos torcer. Regis, você tem alguma pergunta pro Não, Carlos? Deixa eu só complementar. Acabo sendo injusto aqui, né? Mencionei só 2 ou 3 ou 4 nomes aí, de um universo de outras dezenas de atletas muito bons brasileiros, né? E que se dedicam diariamente aí para correr atrás dessa medalha, porque infelizmente a gente acha legal, mas a gente só fala em medalha em Olimpíada, né? Quer saber quantas medalhas, se deixou de ganhar medalha, foi um vexame a última porque não deu medalha, mas tem muita gente muito competente aí treinando que não vai ganhar medalha, mas vai chegar muito próximo. Então vamos torcer para que Vinícius Lanza, garoto do 100 borboleta, Fernando Scheffer no 200 livre, Luiz Altamir no 200 borboleta, 200 livre, Léo de Deus, esses outros atletas aí, todos muito experientes, também cheguem muito próximos aí e deixem a gente orgulhosos. Com certeza. Regis? A CBDA, ultimamente, inventou muitos problemas financeiros, foi para a justiça, teve dirigente preso, presidente, Conoassi. Enfim, a CBDA passou por momentos muito turbulentos nos últimos anos. Como ela está se reorganizando para poder dar uma melhor preparação para os atletas, financeiramente, estruturalmente, ou se é um processo longo, ou pode ser no curto prazo, pode se resolver? Olha, a CBDA passou por um período muito difícil, primeiro com a prisão da antiga administração, aí tivemos a entrada do Dr. Miguel Cagnoni, que acabou saindo também, agora temos o Luiz Fernando Coelho, que é o presidente. Então, um pessoal bastante experiente, um pessoal que sabe dos problemas sérios da CBDA, mas a gente tem grandes parceiros, né? Tem o COB, que é um grande parceiro cujos recursos da CBDA muitas vezes são gerenciados pelo COB, mas é dinheiro que a CBDA decide como gasta. A gente tem os clubes que investem muito. Então, conforme eu falei no início, eu acho que a CBDA vem fazendo um excelente trabalho, os clubes vêm fazendo um excelente trabalho, o COB vem auxiliando também, ajudando a direcionar para onde esses recursos da CBDA são gastos, e eu acho que a preparação está indo muito bem, eu acho que os atletas não têm o que reclamar. Talvez uma área que podia ser melhor seria aquela parte da base da pirâmide, mas isso é uma área onde a CBDA nunca atuou. Então, isso talvez fosse necessário uma intervenção mais governamental, uma política de esportes para o país inteiro, o esporte na escola, piscinas nas escolas e tudo mais. Mas, especificamente sobre essa pergunta, a CBDA vem trabalhando arduamente, e eu falo isso, eu trabalhei na CBDA até alguns meses atrás, não tenho não sou funcionário da CBDA mais, sou um funcionário voluntário, então não tenho razão de falar bem da CBDA, mas falo porque eu acredito nas pessoas que estão lá e acredito no trabalho que vem acontecendo, e que vem sendo feito e que vai ser feito até Tóquio 2020, que vai acontecer em 2021, mas os problemas financeiros são reais. Espero que até então a gente consiga mais apoios, mais patrocinadores, para que continuemos a fazer esse trabalho, para que eles continuem a fazer esse trabalho, né? Eu sou um diretor voluntário da CBDA.
estou morando em São Paulo, então não sou mais um funcionário formal, mas quero poder ajudar onde eu puder. Então, continuo meu trabalhinho aqui de longe como voluntário. Voltando a falar da carreira do Ricardo Prado, que a gente falou logo no começo, né? Ele citou aí de atletas jovens, Breno Corrêa, mais um conterrâneo meu, inclusive, de Salvador. Isso, exatamente. A Bahia é um celeiro de grandes nadadores. Fora Ana Marcela, né? Que a gente nem começou a falar sobre isso. Verdade. Daqui a pouco a gente toca na Ana Marcela. Exatamente. Mas então, você disputou, você me corrige se eu falar errado. Com 14 anos você disputou os Jogos Pan-Americanos de San Juan, né? E isso. Com 15 anos você disputou sua primeira Olimpíada, Jogos de Moscou. Como é que foi estar disputando a sua primeira Olimpíada com 15 anos? Como foi a sua cabeça na época? Olha, foi muito interessante, muito legal. E ajudou a fazer a minha cabeça para os anos que viriam depois. Eu tinha 15 anos, eu tinha acabado de ir para os Estados Unidos treinar. Eu sou de uma família de 5 filhos, né? Eu sou caçulinha, sou de Andradina, interior de São Paulo. Desde que eu me lembro como pessoa, eu já brincava na piscina, os meus irmãos nadavam. Então, primeiro a Denise entrou na equipe de natação lá do Andradina Tênis Clube, a minha irmã mais velha. Aí o Fernando seguiu, o Sérgio seguiu, a Rosa Maria seguiu. E eu, desde que eu me lembro, eu já ia nos treinos deles e ficava brincando na piscina. E logo eu também comecei a treinar e a competir. Então, com 3, 4 anos de idade, eu já brincava todo dia na piscina e já comecei a treinar quase que imediatamente e já frequentava as competições com o meu pai e os meus irmãos e minha mãe, né? O meu pai era o representante da Federação Paulista de Natação, era o nome na época, lá na nossa região, então era ele quem organizava as competições, ele quem contratava os cronometristas, ele que dava o tiro de largada, enfim. Então a natação em casa era um assunto sério. E aí, na medida que meus irmãos foram crescendo, Andradina ali a gente não tinha técnico, né? Nos meses de inverno a água era fria e a gente via que tinham clubes bem mais desenvolvidos, geralmente em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, e aí meus irmãos iam crescendo e iam saindo de casa para ir morar e treinar em clubes maiores e melhores. Isso aconteceu com a Denise, com o Fernando, o Sérgio depois parou de nadar, foi para o basquete, e a Rosa Maria, ficou eu e a Rosa Maria treinando lá em Andradina. Em 77, eu com 12 anos, nós mudamos para São Paulo por causa de natação também, para poder treinar no clube melhor. Fomos para a Hebraica, lá em São Paulo, um excelente clube. E aí, ali surgiu a oportunidade de eu ir treinar nos Estados Unidos. Né? Primeiro, a Denise, a minha irmã mais velha, ganhou uma bolsa de estudos, foi estudar e treinar nos Estados Unidos. O Fernando aconteceu a mesma coisa com ele. E eu, observando tudo aquilo ali, sabia que se eu me dedicasse, se eu nadasse bem e tal, aquilo poderia acontecer comigo também. E era interessante que na época, né, natação até hoje, são poucos os atletas que vivem de natação. É um esporte profissional, mas ainda muito restrito a uma elite. Mas naquela época era totalmente amador. Então toda a dedicação, todo o empenho, era o máximo que você poderia ter de volta, seria poder viajar, representar o seu país, conhecer um outro país, né, representar o Brasil, ganhar o uniforme da seleção brasileira, e quem sabe ganhar uma bolsa de estudos e estudar fora, né? Ou mesmo estudar aqui no Brasil com uma bolsa de estudos. Isso era o máximo que um atleta de natação podia vislumbrar. E era aquilo que eu desejava ali. E aí vi os meus irmãos conseguirem bolsa nos Estados Unidos e fiquei ligado ali para tentar conseguir uma bolsa também. Em 78, eu tinha 13 anos de idade, teve um campeonato mundial de natação que aconteceu em Berlim, na Alemanha. E por alguma razão ele foi televisionado. E ali surgia uma nova geração de nadadores americanos, todos muito jovens, que arrebentaram e quebraram vários recordes, e era uma geração muito jovem, muito bacana que surgia ali, e eles me inspiraram muito. E eu descobri que a maioria deles ali treinava num clube na Califórnia chamado Mission Viejo Nadadores, na cidade de Mission Viejo, pertinho de Los Angeles ali. E eu então sonhava em, quem sabe, um dia treinar bem e fazer bons tempos e poder ir treinar em Mission Viejo. E o que foi legal, que quando eu me classifiquei para esses Jogos Pan-Americanos em 79, com 14 anos, ali eu conheci o Mark Schubert e nadei contra o meu maior ídolo, que era o Jesse Vassalo. Eu assisti o Jesse Vassalo pela televisão ganhar esse Mundial de Berlim em 78, e no ano seguinte eu nadei contra ele nos Jogos Pan-Americanos e conheci o treinador Mark Schubert, que era o treinador dele.
E ali eu meio que acertei e perguntei, escuta, se eu quiser ir treinar lá no Mission Viejo com vocês, como é que aconteceria? Eles falaram assim, olha, Ricardo, você é muito jovem ainda, tem só 14 anos, mas a gente aceita a partir de 15. Eu falei, mas quanto que custa? Olha, a gente consegue uma família para você morar, casa de família, você paga $300 para essa família por mês, e aí você paga uma taxa para o clube, e aí todas as viagens, as inscrições, você paga tudo também. Mas para ir treinar lá, você tem que chegar até lá na Califórnia, pagar $300 por mês, cerca de $40 mensais para o clube também, e outras despesas de competição. E os meus pais toparam, e eu então, quando fiz 15 anos, com o sonho de ser um grande atleta, me mudei para Mission Viejo, sem falar inglês, com muito pouco dinheiro no bolso, e fui morar numa casa de família e treinar lá com os meus grandes ídolos. E logo um mês depois que eu cheguei lá em março. Um mês depois, eu fui para as seletivas americanas, baixei muito meu tempo do 400 medley, eu tinha 4,35 de 400 medley, e o índice para os Jogos Olímpicos de Moscou naquele ano eram 4,31. Então, depois de um mês treinando lá, baixei meu tempo para 4,30, fiz o índice olímpico, fui para os Jogos de Moscou, nadei o 400 medley, e eu lembro que era no último dia. E uma coisa que eu fiquei um pouco chocado e chateado foi que no último dia de competição, eu fui competir, mas nenhum dos meus companheiros de equipe brasileira foi me prestigiar. Todo mundo já tinha nadado, ninguém nadava mais, todo mundo já passeando, e eu fui me sentir muito sozinho lá. Mas, ao mesmo tempo, eu vi que o cara que ganhou, olha, lá eu fiz o meu segundo melhor tempo. Eu tinha 4,30, que eu tinha feito um pouquinho antes, lá eu fiz 4,31, fiquei em 12º lugar. Não fui para a final. Mas lá eu vi que o cara que ganhou, ele era mais velho, mais forte, mais alto e mais experiente, mas ele não era 2. Era um cara como qualquer um, e eu vi ali que, treinando nos Estados Unidos ali com os meus ídolos, com o Mark Schubert, que era o melhor treinador da época, eu sabia que nos próximos jogos tinha tudo para eu ir bem. Então esse foi o grande aprendizado lá de Moscou. Eu vi que o cara que ganhou era igualzinho a mim, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais velho, um pouquinho mais forte, um pouco mais experiente, mas não era 2 não. E ali eu vi que eu podia também. Ricardo, a gente vai voltar um pouquinho para falar da sua carreira, a gente perguntar se começar assim tão cedo foi um dos fatores que te influenciou também a parar cedo, né? Porque a rotina de treinos deve ser muito desgastante, acho que do medley deve ser mais desgastante ainda, né? Olha, eu acho que certamente sim, mas eu parei mais por falta de oportunidades, viu? Eu parei com 23 anos de idade. Eu já tinha sido vice-campeão olímpico, campeão mundial, recordista mundial, eu venci todas as provas universitárias dos campeonatos mais difíceis dos Estados Unidos e faltou motivação, entendeu? Eu precisava de uma pessoa que me inspirasse para treinar, eu precisava de um bom patrocinador que me apoiasse, eu precisava de um comitê olímpico que me apoiasse também, que chegasse para mim e falasse, Ricardo, você tem 23 anos, está no auge da idade, né? Você tem super jovem ainda, tem toda essa experiência, o que você precisa? E nem eu sabia o que eu precisava na época, né? Mas sei que eu já não tinha mais motivação e acabei encerrando a carreira ali. E fui iniciar uma nova etapa da minha vida, que foi uma transição para o mundo real, né? Porque até então eu tinha feito faculdade e tudo mais, mas ainda me via exclusivamente como um atleta. Tinha que descobrir quem eu era como pessoa, fazer a transição para um mundo não aquático, porque o mundo aquático ali, para mim, infelizmente, parece que tinha chegado no final. Lucas, sua pergunta aí para o Ricardo Prado. Ricardo, você falou bastante sobre o investimento dos pais no início da carreira aí dos jovens nadadores. Você acha que existe alguma outra forma, sem ser com grande investimento dos pais, da carreira decolar? Porque é um pouco difícil, não é sempre que os pais têm essa condição de estar investindo. O que você acha sobre isso? Olha, eu acho que quando eu falo de investimento, eu não falo só de investimento financeiro, não. Eu falo de investimento de tempo também, de esforço, de dedicação no dia a dia, de se falar de natação o dia inteiro em casa, entendeu? Eu acho que requer algum investimento financeiro, sim, mas eu acho que quando o atleta demonstra esforço, talento, jeito para a coisa fica, o caminho fica mais fácil e ele acaba sendo bancado muitas vezes, entendeu?
Então, eu acho que a parte legal é a seguinte, eu acho que o investimento financeiro ele vai para ensinar o atleta aquilo que tem de bom no esporte. Então, é necessário que o pai pague a aulinha de natação, a mensalidade da academia, para o atleta aprender a nadar, começar as primeiras competições. E essa primeira fase ele não custa muito. Você pode, de repente, sei lá, ir a 2 competições por mês, gastar, sei lá, 60, 80 reais em cada competição. Tudo bem, eu sei que é difícil para algumas profissões aí, mas não está se falando aqui de um grande investimento, não, tá? E se o atleta realmente tem talento e é esforçado e demonstra que ele tem jeito para a coisa, logo um clube vai se interessar, já começa a pagar, a própria equipe dele já não paga mais a inscrição e tudo mais. Mas eu acho que aquele investimento inicial de expor a criança ao esporte, mesmo que ele não venha partir para esporte competitivo, é necessário fazer, e eu acho que isso aí, mesmo que ele não venha a olhar a natação como uma carreira, como esporte competitivo, todos deveriam fazer. Eu acho que é um investimento que vale a pena, independente da parte competitiva ou não. Cara, te perguntar também agora sobre... Vamos voltar para sua carreira, né? Te pergunta, como a gente já falou de Moscou, falar de Los Angeles, né? Los Angeles você já chegou com outro status, acho que um dos principais atletas, né, do Brasil na época, você foi recordista mundial, né? Então, como é que foi chegar em Los Angeles já tendo esse outro status, né? De uma esperança de medalha? Como é que a mídia veio, te tratava? Como é que você teve essa convivência na Vila Olímpica? Como é que foi em Los Angeles, assim? Olha, não foi fácil não, viu? Eu digo para você. E não foi fácil para mim, não foi fácil para nenhum outro atleta que se destacou lá também. Eu falo por experiência aí de conversar com outros medalhistas aí e tudo mais. O Brasil sempre teve uma cultura muito futebol só, né? Então é ganhar ou perder, eu ganho. Então a vitória é a vitória e qualquer outra coisa é uma derrota, né? Então foi muito difícil. Eu vinha de um campeonato mundial onde eu ganhei e bati o recorde mundial 2 anos antes. Depois, um ano antes de Los Angeles, eu tive um excelente Jogos Pan-Americanos lá em Caracas, onde eu peguei 2 de ouro e 2 de prata. E era uma época onde os Jogos Pan-Americanos eram realmente bem fortes, né? Os americanos mandavam a sua melhor equipe, coisa que já não fazem há muito tempo. Então, os Jogos Pan-Americanos hoje são um pouco mais diluídos, né? Por isso que o Brasil vai tão bem no Pan e não vai tão bem nas Olimpíadas. O Pan dá uma certa... É legal para o atleta brasileiro ir lá, ganhar, subir no pódio, vencer a prova e tal, mas ele, em termos de Olimpíada, ele não significa muita coisa. Mas naquela época, sim. Então eu cheguei em Los Angeles como talvez o principal atleta brasileiro, com 19 anos de idade, com essas 2 competições muito, muito bem feitas aí no meu currículo ali. Então atraí muita atenção e toda a mídia queria saber se eu ia ganhar, e a pergunta era sempre muito direta. E aí você vai trazer o ouro para o Brasil? E não existia isso de você preservar o atleta e de não atender a imprensa. Simplesmente a gente, culturalmente ali, era obrigado a atender todo mundo e responder a mesma pergunta 20 vezes e está sempre martelando na sua cabeça: você vai ganhar, você vai ganhar, você vai ganhar, você não vai ganhar, enfim. Então foi difícil segurar a onda aí de quase assim carregar um país inteiro nas costas. Eu tinha só 19 anos, eu acho que mesmo assim eu me dei muito bem, acabei saindo de lá com a medalha de prata, que acho que é um grande resultado, mas eu senti que foi uma decepção, assim, parte de mim, o que eu acho uma coisa muito injusta, sentiu que tinha sido uma derrota e uma decepção, porque o país só aceitava que eu vencesse aquilo lá. E, na verdade, o país não me deu nada ali, entendeu? Nem um quarto de hotel, quando eu precisei, entre a eliminatória e a final, para descansar, o país me deu ali no dia que eu precisei, entendeu? Então foi um grande resultado que as pessoas se lembram até hoje também, mas foi difícil, não foi fácil passar por aquelas horas ali entre sair da vila de manhã, pegar o ônibus quase 50 minutos, chegar lá na piscina, fazer o aquecimento, esperar um pouco, nadar a eliminatória, sair da eliminatória, arranjar um quarto de um amigo mexicano para descansar entre a eliminatória e a final, descansar no quarto dos mexicanos, ir para a final, fazer o meu aquecimento, me preparar para a prova mais importante da minha vida, subir no bloco carregando a esperança aí de um país acho que na época eram 150 milhões de pessoas, nadar um 400 metros que não é fácil,
pegar a medalha de prata e parte minha ainda sair quase assim que envergonhado, porque eu sentia que o meu país esperava mais de mim, entendeu? Mas tudo isso aí já superado. Você foi para duas Olimpíadas e Olimpíadas que foram marcadas pelo boicote. Você sentiu alguma diferença no ambiente das duas, justamente pela ausência de boa parte dos países ocidentais e dos Estados Unidos? 84 pela ausência da União Soviética e boa parte do bloco soviético, quase todo. Você sentiu a diferença nas duas Olimpíadas? Olha, eu senti bastante a ausência dos Estados Unidos, sim, lá em Moscou, né? Até porque eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, eu treinei lá com o pessoal que foi para a seletiva americana, foi formada uma equipe americana olímpica, né, que certamente é um marco na vida de qualquer atleta, e essa equipe depois não foi aos Jogos. Então foi o primeiro boicote por razões políticas e tal. Embora fosse para mim a primeira Olimpíada lá em Moscou e fosse tudo muito emocionante, tudo muito, muito bacana e novidade e tudo, sem os americanos, né, e alguns outros países fortes também, não foram muitos, né? Eu acho que os americanos, eu acho que os ingleses foram, os canadenses foram, eu não lembro quais foram os países que seguiram os Estados Unidos no boicote, mas a falta os Estados Unidos fez ali, sem dúvida. Mas na minha prova ali, cara, eu perdi de quem eu tinha que perder e pronto. E aí, 4 anos depois, na parte em Los Angeles, nos Estados Unidos, a casa do capitalismo, né? Então, realmente uma grande festa, uma grande celebração. Não senti falta dos russos ali, entendeu? E da Alemanha Oriental e tudo mais. Mas certamente, eu estou falando assim em termos práticos, né? Foi um dano maior para a Olimpíada Russa não ter os Estados Unidos do que realmente quando foi nos Estados Unidos 4 anos depois, a ausência da Alemanha Oriental e dos russos, a gente parece que não sentiu tanto. Daniel, uma pergunta aí para o Ricardo Prado. Vamos lá, já falou até antes aí, sinalizou, a gente falou muito da natação masculina, falar um pouco da natação feminina, que a gente tem a Etienne Medeiros, né, que é o principal nome da natação de piscina, né, e temos a Ana Marcela, minha conterrânea também, na prova dos 10 km, que não é a prova especialista dela, né, que é mais a prova olímpica, a prova de 10 km. Queria que ele comentasse quais as chances dessas duas atletas para Tóquio. Pois é, eu sou um grande fã da Etienne, mas eu gosto de ver ela nadar sem costas. Mas isso, pelo jeito, é uma decisão dela e do treinador dela. Está se dedicando à prova de 50 livre, onde ela é muito boa também. Mas é uma prova muito difícil. A gente sabe que a prova de 50 metros é difícil para o Cielo, é difícil para o Bruno Fratos, né? Quem acabou vencendo essa prova no Rio 2016 foi um cara de mais de 30 anos, que havia vencido ela em 2000, né? E voltou 16 anos e venceu de novo. Então, uma prova que daqueles 8 finalistas lá, tudo pode acontecer. Então, acho que a gente tem que torcer para a Etienne estar entre as 8 melhores, chegar na grande final A, para quem sabe lá ela conseguir brigar por uma medalha. Mas realmente acho que é o nome mais forte no feminino por enquanto. E a Ana Marcela, cara, ela é quase uma unanimidade, né? A Ana Marcela tem todos os títulos possíveis, mas é aquilo que você falou. Na prova de 10 quilômetros, ela não tem tido os melhores resultados dela nessa prova, e é a prova que todo mundo está focando. Então a gente está acostumado a ver a Ana Marcela novamente, pelo 6º ano seguido, eleita a melhor atleta do mundo. Ana Marcela vence o circuito mundial de novo pela 5ª vez, tal. Conquistas assim inimagináveis, né? Mas chega nos Jogos Olímpicos, só tem a prova de 10 quilômetros. E a gente, levando em consideração aqui o último mundial ano passado, ela foi a 5ª colocada, suficiente para se classificar, está classificada para Tóquio 2020. Lembrando que Tóquio vai continuar sendo chamado de 2020, embora venha acontecer em 2021, né? Mas essa prova de 10 km, se a gente levar, né, não é tão fácil assim para a Ana Marcela, não. Então a nossa torcida para ela vai ter que ser muito grande também, para ela furar lá e entrar no pódio. Mas a imprensa passa uma noção, uma imagem de que já está no papo, e não está. Então isso é muito bom para o atleta conseguir patrocínios, para ele ter uma boa estrutura para treinar, é uma atleta com chance de medalha. Mas nada está ganho ali, e a Ana Marcela, com toda aquela garra dela, vai precisar realmente se superar. E tenho certeza que ela vai se superar.
E esses títulos dela que ela vem conseguindo, né? Eleita a melhor atleta de maratona aquática do mundo pela 6ª vez. É a 6ª vez que ela vence o circuito mundial, tal. Passa uma impressão de que tá no papo, e não tá no papo. Ali, cara, tá todo mundo treinando só para ali. Tanto que a menina que ganhou a prova de 10 km no mundial foi uma chinesa que eu nunca tinha ouvido falar dela. E o pessoal não tá brincando lá fora também, né? Do mesmo jeito que a gente aprendeu a nadar maratona aquática também, a China aprendeu, a Espanha aprendeu, a Alemanha aprendeu, a Itália faz super bem, a França também, Equador faz bem, Colômbia faz bem, Estados Unidos faz bem, Canadá faz bem, Inglaterra faz bem. Todas essas equipes aí, tem gente pensando só nos 10 quilômetros. Então, a Ana Marcela tem tudo para estar lá e vai precisar da nossa torcida. Acaba se criando uma falsa expectativa, né? Porque, por exemplo, ela tem 5 ouros em mundiais, mas são 4 na prova de 25 quilômetros. E uma na prova de 5 quilômetros. Pois é, para depois falar assim, tipo assim, a gente está tão acostumado a isso, né? A imprensa vai lá e leva o atleta para uma chance que é meio irreal, que é tal, ele vai lá e não ganha e fica tudo isso por isso mesmo. Então, tipo, Ana Marcela, cara, eu acho que ela vai conseguir sim, mas a impressão que se passa é de que tá no papo, e não tá. Já tem o fato de ela ser a melhor o ano todo, né? Ela já fica marcada, né? Na prova já pode chegar. Todo mundo copia a estratégia dela, todo mundo estuda a maneira com que ela se comporta nas provas. É difícil ser o líder. E hoje ela sempre é a líder dessa história toda. Ela é a menina a ser batida. E tem muita gente boa, não tão boa quanto ela, mas que naquele dia, naquela hora, pode se superar um pouco mais. Vamos estar aqui com a torcida. Verdade, torcida toda para a Marcela. Lucas, sua pergunta aí para o Ricardo. Ricardo, gostaria de mais uma análise sua. Na sua opinião, os mundiais de piscina curta ajuda ou atrapalha na avaliação do que está sendo feito do trabalho da confederação, do trabalho dos treinadores com seus nadadores? Você acha que é importante levar em consideração esses resultados ou é melhor manter mais o pé no chão? Olha, eu acho que sempre o pé no chão é melhor, né? Mas eu acho que são competições interessantes, sim. Eles ajudam a elevar o atleta a um outro nível. Só que a gente tem que, talvez, aprender a interpretar melhor esses resultados. Eu acho que no passado, especialmente com a administração anterior, aquela que terminou na cadeia lá e tal, eles eram muito ávidos em explorar esses resultados, que são resultados um pouco irreais. Eles não... Tipo assim, as pessoas, os atletas que frequentam o campeonato mundial de curta, muitas vezes não são os melhores. Então não é tão difícil para um atleta ir lá e ganhar uma medalha ou ganhar uma prova, ser campeão mundial de curta. Muitas vezes aquele atleta que foi bem na piscina longa, ele não está interessado em nadar curta. O cara que foi bem nos Jogos Olímpicos no ano anterior, ele ainda está surfando aquela onda de ser campeão olímpico, ele não vai no mundial de curta no ano seguinte, ou 2, 3, 4 meses logo depois da Olimpíada. Então não é uma competição tão forte. E os resultados, então, eles não se traduzem para a piscina longa. Agora, quando você tem um interesse de marketing, em falar que você tem, 4 campeões mundiais, ou dizer que a sua equipe ganhou tantas medalhas no Mundial, sabe, isso aí para o patrocinador soa muito bem. Para quem não entende, fala, nossa, nossa natação tá bombando. E olha só, cara, eu adoro a nossa natação, sou um grande entusiasta e tal, mas tipo assim, eles dão mais de 100 medalhas. A gente não ganhou nenhuma. Então achar que nós somos uma grande potência na natação, talvez não seja certo. Acho que o Brasil tem tradição, está sempre lá, tem tradição de bons revezamentos, mas, de novo, numa competição de natação de nível olímpico, são mais de 100 medalhas que são distribuídas. Muitos países ganham muitas medalhas. O Brasil não ganhou nenhuma. Então a gente precisa realmente botar o pé no chão e fazer o trabalho. E aí você vai num campeonato mundial de curta, um campeonato fraco, com poucas estrelas, com poucos bons atletas, volta de lá com um monte de medalha e você mascara uma realidade não tão boa. Então, nesse sentido, não é tão legal. Mas para os atletas é muito bom, do mesmo jeito que Jogos Pan-Americanos são muito bons. A gente sabe, eu espero que hoje em dia a imprensa entenda também, que os americanos e canadenses que vão para os Jogos Pan-Americanos é equipe B ou C ou D. Muitas vezes nem tem 1 ou 2 americanos na prova, eles simplesmente levam uma equipe menor, equipe jovem, ou às vezes alguns atletas bem mais velhos, só para
para direcionarem esses atletas jovens aí na sua primeira competição internacional. E o Brasil vai lá e sai com 30 medalhas. Ah, legal! É bom para o atleta brasileiro. Ele vai lá, ele participa de uma competição grande, ele vai para uma final, ele ganha, ele vai para o pódio, ele é valorizado pela imprensa. Mas tem que botar em perspectiva aí o quanto que isso realmente tem valor em termos de Olimpíada. E só complementando, e ainda tem uma questão que normalmente os pan-americanos são muito próximos dos mundiais de esportes aquáticos. Então, as principais equipes americanas mesmo, eles focam no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, que é coisa de dias ou semanas antes, né? E aqui acho que acontece ao contrário, né? A gente foca mais o PAN do que o Mundial. Na verdade, dessa vez eu achei legal, nós focamos os dois. Então, a equipe brasileira foi para o Mundial primeiro, e de lá a grande maioria foi para o Pan-Americano, e alguns atletas que não estavam nessa equipe do Mundial foram para o Pan-Americano direto daqui. Os americanos têm uma equipe muito maior, com muito mais atletas bons, então eles podem se dar o luxo de fazer duas equipes. Só que eles fazem uma equipe muito boa, e me desculpe, uma segunda equipe muito fraca. Elas muitas vezes, cara, são muito piores que os nossos nadadores. Seria interessante se os americanos botassem uma equipe B sólida para competir com a gente. Ia ser melhor para a gente. Mas, infelizmente, eles mandam aí umas equipes realmente bem fraquinhas e o Brasil domina, o que é legal. Mas só que tem que levar em consideração que Olimpíada, o buraco é mais embaixo. Bem mais embaixo, né? E a gente vai de novo descobrir o ano que vem que o buraco é bem mais embaixo. Pois é. É verdade. Não, eu lembro o caso mais emblemático que a gente faz da ilusão foi de Winnipeg 99 para Sydney 2000. O Winnipeg, a gente, show de medalhas no PAN, se criou uma grande expectativa. Em 99 eu tinha 17 anos de idade, ainda estava imaturo em relação a ter uma análise mais crítica. Aí eu cheguei, não, em Sydney a gente vai arrebentar. O que aconteceu em Sydney? Saímos de lá sem nenhum ouro, né? 6 pratas e 6 bronzes, então... Pois é, então, tipo assim, e desde então tem só piorado. Cada vez mais esses países de mais condição, mais sérios, com mais estrutura, Canadá, Estados Unidos, cada vez mais eles levam equipes mais fracas para esses eventos pan-americanos, né? Agora em Lima, cara, juro, a equipe canadense não completava todas as provas. Eles, às vezes, não tinham ninguém na prova, ou tinham só uma pessoa, né? Podendo colocar 2 atletas por prova. Então é uma pena. Seria legal se eles voltassem a prestigiar um pouco mais os Jogos Pan-Americanos, senão vai acabar terminando os Jogos. É interessante que os países prestigiem com bons atletas, senão vai terminar a competição. E para o Brasil sempre foi muito positivo, então seria muito ruim se terminasse. Ricardo, vou perguntar uma coisa também de Los Angeles, que eu nunca vi você falando muito, mas você chegou na final do 200 metros costa, né, cara? Essa acho que era uma prova, um estilo que era uma das suas especialidades, né, cara? Queria que você falasse um pouco dessa prova, porque realmente fica muito marcada a sua prata, né? Que você fez no 400 metros, aquela disputa toda com o canadense, mas essa de 200 metros costa, não ouço muito, pelo menos eu nunca vi você falando muito sobre ela. Olha, eu sou muito pouco perguntado sobre ela, mas é uma prova que sempre me interessou muito. O fato de eu treinar para o 400 medley, que para quem não conhece, é uma prova longa que inclui os 4 estilos, borboleta, costas, peito e crawl, você tem que saber nadar bem os 4 estilos e tem que ter fôlego para uma prova longa, que são 400 metros. Então, treinando para 400 medley, o costas era o meu melhor estilo dentro do medley, então eu sempre me destaquei também em provas de 200 costas e 200 borboleta. E consegui chegar na final do 200 costas, mas só que o seguinte... Eu descrevi um pouquinho como é que foi o meu dia no 400 medley, né? E o 200 costas foi logo no dia seguinte. Então eu nadei 2 400 medley num dia, com aquela pressão toda, com aquela expectativa toda, tendo que atender a imprensa. E nesses dias você não dorme direito, você não come direito, você não descansa direito. E logo no dia seguinte, já de manhã, tinha a eliminatória dos 200 costas. Logo mais à tarde também, mesmo esquema de ter que descansar no quarto dos mexicanos e tal. Fui nadar a final dos 200 costas, acabei não fazendo o meu melhor tempo, eu acho que eu piorei assim 1/10 e fiquei na 4ª colocação, quase com a medalha de bronze. Então foi uma pena, eu queria muito ter ganhado outra medalha ali, mas foi uma 4ª colocação também, então tem um segundo e um quarto, e é pena, eu acho que se o 200 costas tivesse acontecido
2 ou 3 dias depois, se eu tivesse tido tempo de me recuperar, eu acho que eu teria feito o meu melhor tempo e talvez, né, conseguido subir no pódio. Mas ali, logo no dia seguinte, eu me senti muito cansado e nadei um pouquinho aquém do que eu imaginava que eu conseguisse, que eu pudesse, e fiquei com a 4ª colocação. Um grande resultado, mas em Olimpíada, infelizmente, o que conta é a medalha. Então, foi isso. E o medley é muito desgastante, né, cara? Até hoje eu me pergunto como é que o Phelps conseguia nadar tantas provas, né, do medley, narrar 200, 400 medley, depois borboleta, esse cara... não, ele realmente é excepcional, inclusive não só pelo medley, mas por tudo que ele fazia ali, sem dúvida, né? Agora, tinha todo um esquema para preservá-lo, né? Não nadava as eliminatórias dos revezamentos, tinha um carro especial para levar ele direto depois que ele nadava. Não tinha essa de dormir no quarto dos mexicanos, que nem eu tive, né? Mas não estou querendo me comparar com o Michael Phelps. Ele realmente é excepcional e, para mim, é o maior de todos os tempos. Mas para você ter um atleta desse nível, e do nível que eu era, precisava de uma atençãozinha especial. E isso nunca me foi dado, entendeu? Entendi. Foi na raça, no seu caso, né, Foi Ricardo? na raça, cara, e eu fiz sozinho. Beleza, Regis, a pergunta aí. Prado, queria saber a sua opinião sobre volta e meia o doping aparece na natação brasileira. Até recentemente teve o caso do Gabriel Santos. Por que os atletas, o esporte continua sendo atingido, a natação continua, volta e meia tendo atleta com doping, por mais variados motivos, mas basicamente por descuido. O que é que você pensa disso? Nossa, isso é uma pergunta muito boa, viu? Cara, é um assunto difícil e eu não sei se eu vou conseguir me expressar aqui. Eu acho o seguinte, cara, eu acho que doping é uma ciência tão complexa que eu acho que, alguns anos atrás, quando a Mal Rimage do atletismo foi pega no doping, quando o Cielo foi pego no doping, eu falei, cara, eu acho que todo grande atleta, a partir de agora, uma hora ou outra, vai ser pego no doping, involuntariamente. Porque são tantos, tipo assim, virou um esporte a natação, né? De muita suplementação, muita ciência, muita gente dizendo que faz isso, faz aquilo. Então os atletas são induzidos a fazer uma série de coisas que está um pouco fora do controle deles. Então tem esse doping por contaminação involuntária da farmácia de manipulação e tal e tal. Então eu durante um tempo achei que todo grande atleta, cara, uma hora fosse ser pego, involuntariamente. Eu nem acho que esses atletas tentaram se dopar, o Gabriel, por exemplo, né? E, inclusive foi absolvido agora, então que palhaçada é essa? Primeiro pegam o cara no doping, acabam com a reputação do cara, aí vão lá, tiram ele do Mundial, deram 9 meses, parece que a primeira sentença dele foi 9 meses de suspensão, 3 dias depois aumentaram para 12 meses, coisa ridícula, nunca vi fazer isso, faz toda uma presepada e vão lá e dão um julgamento lá na Suíça, onde decidem dar 9 meses para o cara, 2 dias depois aumentam para 12 meses e 1 ano depois absolvem. Então que processo estranho esse? Que coisa é essa? Agora, então, eu não sei o que te responder. Eu só sei que atletas tomem muito cuidado com tudo aquilo que você vai ingerir. Todo mundo toma um monte de suplementos, virou moda isso, né? Na minha época, a gente não tomava nada, mal tomava água durante o treino. Não que isso seja o ideal, acho que o ideal é hoje. Você ter esse apoio todo e você entender exatamente o que o corpo consome, como é que você repõe, como é que é a melhor recuperação. Mas e as pessoas tentam achar atalhos, né? Então, olha, eu posso treinar um pouco menos, porque eu tomo esse suplemento e eu me recupero melhor e tal e tal. Então é complicado, viu? Mas eu sinto muito por essas pessoas que a própria Ana Lobo, a menina do nado sincronizado do Flamengo, também que acabou de provar que ela é inocente também, aconteceu também o ano passado, foi suspensa e agora foi inocentada, né? Então, cara, é muito difícil, situação difícil para o atleta, viu? Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, cara, tenta tomar o mínimo de coisas possível e tomar muito cuidado com aquilo que você toma. Porque pode ter alguma contaminação e você ser pego e a coisa tá desse jeito. Qualquer detalhezinho Exatamente, fatal, Teve do Gabriel, foi um negócio de um creme de barbear do irmão, né? Ele usou, foi uma coisa desse tipo, assim, um cosmético, né? Que
que ele usou que afetou isso aí. Porque, como é que você primeiro suspende o cara, depois aumenta, dá uma punição para ele, depois 2 dias depois aumenta a punição e no final não era nada? Como é que é isso? Né? Que verdade. Fazia isso desde o início. Ele tinha a prova de que foi uma contaminação, né? Então, não precisava de tudo isso. Mas o processo muito mal feito todo ele, né? Não pode, o atleta não pode estar sujeito a isso. Não é justo com ele. Verdade. Agora, tem que ser 0% de tolerância com aqueles que querem trapacear. Isso não há dúvida. Tem que punir quem está trapaceando e proteger quem faz as coisas direito. Mas eu acho que nesse caso aí não nem puniu e nem protegeu. Acabou punindo um atleta que não tinha culpa. Então isso não pode acontecer. Tem que tomar cuidado, a carreira do atleta já é tão curta, né? E às vezes isso aí acaba prejudicando. Hoje em dia não tão curta, hein? Olha só. Não tão curta. Curta 10 anos, 15 anos, né? A gente fala assim, entre aspas, que é curta, né? Mas é assim mesmo. Daniel, sua pergunta para Ricardo Prado. Teve uma época aí, no final dos anos 2000 ali, na década anterior, teve a era dos trajes tecnológicos, né, que houve muitas quebras de recordes mundiais, inclusive César Cielo detém 2 recordes mundiais, os 50 e dos 100 metros livre. E eles ainda são mantidos, mesmo agora a gente não tendo mais os trajes tecnológicos. Eu queria saber do Ricardinho o que ele acha desses recordes serem mantidos, mesmo que agora você não use mais, os atletas não usem mais os trajes tecnológicos. Não, cara, eu acho que os tempos têm que ser mantidos sim, e eu acho que aos poucos não. Eles todos vão cair. Eu acho, inclusive, que os recordes do Cielo, que são excepcionais, sensacionais, eu acho que eles não passam dos próximos jogos. Do próximo ano, as próximas seletivas que tiverem da Austrália, da Itália, dos Estados Unidos, tal, eu acho que esses recordes do Cielo possivelmente caiam, né? Olimpíada nem necessariamente é muito lugar de quebrar recorde, não. O cara lá está mais preocupado em ganhar a prova. E às vezes a prova toda é meio travada e o cara acaba ganhando com um tempo nem tão bom. O importante ali é ganhar. Mas eu acho que as seletivas nacionais que vão classificar os atletas para a Olimpíada, eu acho que elas vão talvez acabar de vez aí com qualquer resquício que tenha de recordes da era dos trajes. Eu não lembro quais mais tem, mas deve ser uma meia dúzia aí, né? Mas eu acho que no masculino não vai ficar nenhum. Eu acho que no feminino tem alguns ainda talvez inalcançáveis aí, mas é questão de tempo também. Mas eu torço para que eles sejam quebrados logo. Não os do Cielo necessariamente, mas os outros trajes, os outros recordes de um tempo onde a vestimenta ajudava o atleta a flutuar e ajudou ele a fazer um recorde difícil aí que até hoje ninguém consegue chegar perto. Lucas, sua pergunta aí pro Ricardo Prado. Você é um dos maiores nadadores da história aí do Brasil. Eu gostaria, se possível, que você montasse aí uma lista rápida dos 5 melhores nadadores que você já viu aqui no país. Se quiser misturar mulheres, homens, fica a seu critério. Ih, cara, difícil. Eu acho que o Cielo, certamente campeão olímpico, né? Talvez esteja no topo da lista ali. O Gustavo, que tem várias medalhas olímpicas, o Scherer, medalhista olímpico. Quem mais é medalhista olímpico? O Thiago Pereira. O Thiago Pereira, medalhista olímpico do 400 metros. Thiago Pereira. Cara, deu 5. A mesma prova, né? Do sua, deu 5 já? É. Eu acho que de prova individual são esses, mas a gente teve muitos grandes atletas, o Djalma Madruga, um pouco antes de mim, o Manuel dos Santos, né, na década de 60. A gente tem sempre uma tendência muito a puxar a sardinha para a época em que a gente competiu, né? Então eu fico até às vezes injuriado às vezes fazem essas listas aí e só colocam Cielo, né, os caras assim dos últimos 10, 12 anos, porque não viveram a época em que eu nadei, né? E o Tetsuo Okamoto foi medalhista olímpico lá atrás, na prova de 1.500 metros, ele que era de Marília. O Manuel dos Santos foi campeão, foi recordista mundial também no 100 livre. A própria Maria Lenk, sei lá. Enfim, já dei aí uns 10, entendeu? Eu acho que em termos de resultado, né, são os que conseguiram recordes mundiais, medalhas olímpicas. E talvez aí pelo fato do Cielo ter vencido a Olimpíada, talvez ele aí na primeira posição. Mas você está na lista ali do medley. Listas são sempre polêmicas, Ricardo, normal. Mas com certeza eu tô, viu?
Com certeza. Tá sim. Pode se colocar na lista, não tem problema não. Eu me coloco na lista, sim. Porque fazer o que eu fiz ali, com as condições que eu tinha, ninguém mais fez. Entendeu? Verdade. Tá você e o Thiago ali no medley, disputando quem é o melhor do medley ali, que essa disputa também é difícil. Eu fui recordista mundial, ele não foi. Eu ganhei mundial. Já vamos ter uma disputa aí. Vamos fazer um podcast de disputa. Quem foi melhor? Ricardo Prado ou o Thiago Pereira? Não, mas olha, eu acho que o Thiago, cara, é interessante. Opa, fala aí. Claro que a medalha de prata dele olímpica é o auge de tudo, mas ele foi tão bom em tantas outras provas, que é um cara realmente excepcional. Né? Nadava desde prova curta até prova longa, 100 livre, 200 livre, 100 peito, 200 peito, tudo. O Thiago é realmente um cara muito completo. É isso aí, galera. O papo tá muito legal. Uma honra ter o Ricardo Prado aqui no nosso podcast, mas infelizmente estamos encerrando esse grande bate-papo. Vamos chamar o destaque final. Agora, como o convidado foi o primeiro a falar, agora nesse destaque final ele vai ser o último, obviamente. Então vamos chamar nossos integrantes da nossa mesa redonda virtual para se despedirem. Falar primeiro com você, seu Regis. Regis, muito obrigado por estar aqui. Seu destaque final, né? Se tiver mais alguma pergunta para o nosso Ricardo Prado, também fique à vontade, meu amigo. É um prazer ter o Ricardo Prado aqui no cast, né? Todo dia que temos um medalhista olímpico presente, né? A de se relevar. Queria mais agradecer a audiência, a presença de todo mundo, os Lucas, Daniel, você. E a gente se vê na próxima edição. Valeu, galera. Até a próxima. Isso aí, Daniel, também muito obrigado pela presença. E seu destaque final aí, se tiver uma perguntinha para o Ricardo também, se deixar a saideira aí também, fica à vontade. Agradeço a todos aí por estarem ouvindo o nosso Surtocast até agora, né? Acho que é o primeiro medalhista olímpico que a gente traz nessa nova fase do Surtocast. Então, Ricardo Prado deu as honras aí pra gente, agradecer por ele topar ser sabatinado pela gente. Eu queria deixar uma pergunta para me despedir a ele, que depois de atleta, tempos depois ele virou comentarista, né? Ele trabalhou um tempo para a ESPN Brasil. Queria saber dele como é ir para o outro lado, né? Como é que é sair das piscinas e ir para os estúdios, né? Comentar os atletas, comentar a natação, que foi o esporte que foi a vida dele. Cara, é muito fácil, viu? É muito fácil ficar apontando, julgando e analisando o trabalho dos outros, entendeu? Não, mas eu fui treinador de natação, né? Então eu acho que eu consigo fazer uma análise bem técnica. E, na verdade, no Brasil as pessoas gostam muito de emoção e daquela torcida, coisa que não é muito a minha cara, não. Eu faço uma análise um pouco mais técnica, menos passional. E às vezes tem pessoas que não gostam disso. O brasileiro gosta de que puxa a sardinha para o lado dele e pronto. Mas é sempre um prazer poder comentar provas de natação. É um prazer e um privilégio, e eu adoro fazer. E se eu pudesse, faria isso para o resto da vida. Isso aí, Lucas Bueno, muito obrigado também pela sua participação. Seu destaque final. Se tiver aquela pergunta aí na saideira aí para o Ricardo Prado também, você pode falar. Bom, quero agradecer a oportunidade de novamente participar aí do Surtocast. Hoje foi muito bom, muito legal. Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Foi excelente passar esse período aí conversando com você. Quero deixar uma última pergunta. Ricardo, um nome. Qual deve ser o grande nome da natação para os Jogos Olímpicos de Tóquio? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que vai ser o americano Caleb Dressel. O Caleb nada 100, 50 e 100 livre, inclusive eu diria que ele é o grande candidato a quebrar os 2 recordes do Cielo. Mas ele vai se ocupar com tantas provas, são tantas eliminatórias, tantas semifinais, tantas finais, que eu acho que os melhores tempos ele não vai fazer lá. Talvez faça na seletiva americana. Mas ele vai encarar 50 livre, 100 livre, 100 borboleta e 4 revezamentos. Revezamento 4 por 100 livre, revezamento 4 por 200 livre, revezamento 4 por 100 4 estilos, e revezamento 4 por 100 misto, que existe agora com homens e mulheres. E eu não sei nem se tem uma oitava prova também, se tem um misto de medley e um misto de crawl, não lembro. Então eu acho que ele vai ser o grande nome de Tóquio 2021, se tudo correr bem. E ele tem a chance aí ele é o melhor velocista hoje, prova de 50 e 100. Eu acho que é ele, inclusive, que tem chance de quebrar os recordes do Cielo. Talvez não na Olimpíada, mas talvez nas competições que antecedam aí na seletiva americana. É isso aí.
Olha, muito obrigado, Ricardo, pela sua presença aqui, engrandeceu muito nosso podcast. Queria que você deixasse seu destaque final, se você quiser falar alguma que você está fazendo atualmente, se você estiver fazendo alguma clínica, quiser fazer seu jabá aí, o espaço é seu. Muito obrigado. Opa, bom, pessoal, muito obrigado, Regis, Marcos, Daniel, Lucas. Quero falar sim, hoje eu estou de volta a São Paulo, após 9 anos no Rio de Janeiro, então estou conversando com algumas equipes aqui, estou apto aí a ministrar clínicas de motivação, a palestras, e gosto muito de fazer isso, acho que faço isso bem, acho que eu vou inspirar os seus nadadores, os seus funcionários. Em boas conversas aí, a pandemia chegou, deu uma atrapalhada, mas isso, se Deus quiser, vai passar logo, e eu estou aqui com todo o meu conhecimento adquirido em mais de 50 anos de natação, para ajudar a fazer a sua equipe melhorar, a fazer os seus funcionários performarem melhor. Eu estou disposto aqui a usar a minha experiência para ajudar, tá bom? Então, pessoal, obrigado, estou sempre à disposição, obrigado a quem nos ouviu aí. Se tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, manda aí para vocês encaminham para mim? Claro, com certeza. Maravilha. É isso aí, valeu, Ricardo, valeu você, ouvinte, por ter ouvido esse podcast, mais uma edição do SurtoCast. Lembrando sempre que surtoolímpico.com.br você fica por dentro de todas as notícias do mundo olímpico. A gente não parou, essa pandemia aí parou muita coisa, mas nosso site não parou. Estamos pegando todas as informações possíveis do mundo esportivo. Segue a gente nas redes sociais, @surtoolímpico, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Se você estiver no YouTube aí, curte, se inscreve aí, que a gente está numa campanha aí para aumentar nossos inscritos no YouTube. Vamos voltar na próxima edição. Deixa eu aproveitar e passar meu Instagram aqui também. Sim. Passa o Instagram aí. rprado82, rprado Ricardo Prado, e 82 é o ano que eu bati o recorde mundial, eu fui campeão mundial. Então me segue lá, rprado82 no Instagram, beleza? Show! Sigam aí. 82 foi o ano que eu nasci também. Então tá já deu sorte. Já dei sorte do Ricardo Prado. Obrigado, gente. Show. Um grande abraço. Valeu, muito obrigado a vocês. Então, valeu. Até o próximo podcast, galera. Valeu, tchau.